Hoje a gente vai abordar temas da prova oral da Defensoria Pública, começando com o direito da criança e adolescente. Hoje em dia se fala no Estatuto da Criança e Adolescente sobre proteção integral da criança. O que seria isso? Todas as normas, todos os atores judiciais, todos os atores do Estado, todos os atores legislativos, eles devem promover uma proteção integral da criança, visando a sua saúde, educação, convívio familiar, convívio comunitário, seus direitos, lazer, brincar, etc. Todos os atores vão envolver esforços legislativos, executivos ou atuações do judiciário para proteger o melhor interesse da criança. Isso relacionado com os pais, com a família, com a comunidade, com a escola, etc. Inclusive com os atores judiciais, porque às vezes o juiz quer implementar alguma medida que ele entende melhor para a criança, mas era um subterfúgio para prender as crianças, privar elas dos pais, etc. E tal. Antigamente, antes da proteção integral do menor, existia a conduta que era descrita como situação irregular. Então, caso o menor estivesse em situação irregular, se aplicava o Código de Menores, que antigamente não era o Estatuto da Criança e Adolescente, era o Código de Menores. A criança ela poderia estar em situação em que de alimentação, trabalho, escola, vestuário, habitação, lazer, não era provido suficientemente, o mínimo existencial. Então, caso a criança não pudesse prover, ou seus pais, especialmente seus pais, ela se encontrava em situação irregular. Então, você por aí já começa a deduzir que o Código de Menores era aplicado aos pobres, porque a condição financeira de prover minimamente a sua subsistência já era uma condição irregular. Segundo, situação de maus tratos. Caso a criança se encontrasse em situação de maus tratos ou castigos imoderados pelos pais, também ela se encontraria em uma situação irregular, dito pelo Código de Menores. Número 3, perigo moral. É um conceito muito vago, mas o Código exemplificava por permanecer habitualmente em locais onde se explorassem atividades contrárias aos bons costumes. Por exemplo, prostituição. Isso aqui claramente iria tirar a criança ou considerar a criança filho de prostituta ou neto de prostituta como uma situação irregular. Número 4, uma questão técnica jurídica. Quando elas são menores, elas são representadas pelos próprios pais. Na ausência dos pais, os tutores. Número 5, qualquer tipo de desvio de conduta, seja ele por inaptidão de conviver em família, criança que apronta muito, faz arruaça na rua, faz arruaça no condomínio, na vizinhança. E por último, item 6, qualquer tipo de infração legal, hoje chamado de ato infracionário, análogo ao crime. Por exemplo, a criança não comete roubo, ela comete ato análogo, ato infracional, análogo ao furto. Então, o furto é a norma parâmetro. Se ele cometer uma conduta que esteja descrita lá na norma penal, no artigo 155 do Código Penal como furto, ele não vai ser considerado, é uma questão técnica, ele não vai ser considerado como praticante do furto, mas sim uma infração análogo ao crime de furto. Porque criança e adolescente não cometem crime, ele não vai ser punido com uma pena criminal, ele vai ser punido com uma medida socioeducativa. Pode até ser tipo uma prisão, que é chamada de internação. Quais suas características? Porque, sempre lembrando, a criança e o adolescente ele está em fase de crescimento, ele está em fase de desenvolvimento. Por isso que ele precisa dos pais, por isso que ele precisa, os pais têm que educar, têm que criar, o governo tem que fornecer educação, alimentação, transporte, porque está em desenvolvimento. Depois que tiver 18 anos, ele tem que trabalhar. Então, essas são as situações irregulares consideradas no Código de Menores já antes e revogado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.